Então, muito bom dia a todos. Hoje, segunda-feira, é dia de lermos o Sri Chaitanya Charitamrita. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. 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 Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. 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 Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Então, continuando aqui a leitura do Sri Chaitanya Charitamrita, segundo Bhakti Devi, hoje vamos ler a partir do verso 67. Capítulo o Adilila, capítulo 14, titulado Os Passatempos Infantis do Senhor Chaitanya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Então aqui, para contextualizar vocês, o Senhor Chaitanya, certo dia, viu Lakshmi Devi. Ela tinha ido, assim como todas as mocinhas, às margens do Ganges para tomar seu banho, banhar e adorar os semideuses, né? E então ele viu, já se sentiu atração, né, por Lakshmi Devi, que é a deusa da fortuna, e aí então pediu para que ela o adorasse, porque ele era o Senhor Supremo. Ela falou assim, e dessa forma ela ia obter todas as bênçãos. Então o verso de hoje. Ao ouvir a ordem do Senhor Supremo, Sri Chaitanya Mahaprabhu, imediatamente Lakshmi adorou-o, ofertando polpa de sândalo e flores para o seu corpo, enguirlandando-o com flores malika e recitando orações ao Senhor. Ao ser adorado por Lakshmi, o Senhor começou a sorrir. Ele recitou um verso do Srimad Bhagavata e assim
aceitou a emoção que ela expressou. Então vamos ver aqui o significado de Srila Prabhupada. O verso citado por Chaitanya Mahaprabhu é o 25º verso do capítulo 22 do 10º canto do Srimad Bhagavatam. As golpes adoravam a deusa Durga ou Katyayani, mas seu desejo interno era obter o Senhor Krishna como seu esposo. Krishna, como Paramatma, pôde perceber o desejo ardente das golpes e por isso desfrutou do passatempo de Vastrharana. Quando as golpes foram tomar banho no rio de Yamuna, deixaram suas roupas na margem e mergulharam na água completamente nuas. Aproveitando-se desta oportunidade, Krishna roubou todas as roupas delas e sentou-se no trono de uma árvore perto delas, desejando ver as mocinhas nuas só para tornar-se o esposo delas. As golpes desejavam Krishna como seu esposo e, como uma mulher só pode ficar nua perante seu esposo, para satisfazer o desejo delas, o Senhor Krishna aceitou suas orações neste passatempo, roubando suas roupas. Quando as golpes receberam suas roupas de volta de Krishna, Krishna recitou então esse verso. Então o verso é o seguinte: minhas queridas golpes, aceito vosso desejo de ter-me como vosso esposo e assim adorar-me. Espero que vosso desejo seja satisfeito, pois é bastante louvável. Significado: as golpes, as namoradas de Krishna, eram quase da mesma idade que ele. Mentalmente, elas desejavam que Krishna fosse seu esposo, mas devido à timidez feminina, não podiam expressar seu desejo. Portanto, mais tarde, após roubar suas roupas, Krishna informou-as: entendi imediatamente vosso desejo e aprovei-o. Como agora roubei vossas roupas, aparecestes perante mim completamente nuas, o que significa que aceitei-vos a todas como minhas esposas. Às vezes, patifes tolos, desconhecendo o propósito do Senhor ou o propósito das golpes, têm seu ponto de vista e criticam gratuitamente esta atitude de Krishna. Porém, o verdadeiro propósito de Vastrharana é expresso pelo Senhor neste verso. Então isso aqui é bem significativo, né? Tem um verso, eu não sei de qual é a escritura, não me lembro mais, eu sei que é dos Puranas, que diz que a gente pode escolher Krishna, mas Krishna também precisa escolher a gente. Então, não é só o fato de eu ter escolhido Krishna, porque uma pessoa pode dizer: ah, Krishna, eu quero lhe servir, mas isso não torna Krishna obrigado a aceitar o nosso serviço. Porque nem nesse mundo é assim. Porque alguém, e é muito comum alguém escolher outrem, e o outro não aceitar. Não acontece isso, Bhakti dele? Muito, né? Está vendo? Então, é isso. Krishna, em dado momento, aceitou a devoção delas, o serviço delas.
E a gente também tem que fazer por onde Krishna nos aceite. Então esse é o nosso grande desafio. Não é, Pátrica? Você está escrevendo isso, é? Você já foi aceito por Krishna, Prabhu. Então, é assim. A gente está brincando, mas é muito sério. E qual seria, de fato, assim, a condição de Krishna nos aceitar? E, obviamente, aqui a gente está vendo o exemplo das golpes. A gente já viu esse passatempo, não foi? A gente já leu esse passatempo. Agora nós estamos lendo os passatempos de Krishna fora de Vrindavana. Krishna saiu de Vrindavana, foi para Mathura, e esses passatempos são os passatempos que ocorrem em Vrindavana. E Krishna aceitou o serviço das golpes devido ao amor delas. E aqui Prabhupada está explicando no significado, né, que nesse passatempo, né, elas, como mocinhas, tinham muita timidez, mas no fundo do coração, todas elas tinham aceitado Krishna ou desejado Krishna, né, como seu esposo. E a gente já estudou, né, que essas golpes não eram moças comuns, que eram grandes sábios, personalidades muito importantes, semideusas, que nasceram como golpes, sábios que nasceram como golpes. E assim são personalidades, né, que atingiram amor puro, atingiram, reviveram sua condição original. Estavam ali só para finalizar, só para concluir, né, pelo menos boa parte deles, concluir a sua graduação, né, na vida espiritual. O Prabhupada explica isso, né, que em dado momento, né, a gente vai ter com Krishna em algum passatempo dele, em algum universo desse mundo material, para aperfeiçoar, né, a nossa prática. Então, essas golpes, muitas delas eram, né, personalidades que nasceram para concluir, né, a sua prática, a sua vida espiritual. Então isso significa, né, que é assim, é um processo que pode envolver vidas, e não é só uma vida. Pode ser que para alguns de nós essa seja a última vida. Provavelmente não, né? Porque a última vida significaria que Krishna já estaria aqui e a gente estaria, mas, assim, se considerarmos que Prabhupada diz que a gente ainda vai ter com Krishna, né? Então, pode ser a penúltima. Né? Depende muito, né, de cada um. E Krishna escolheu as golpes, ou escolheu Lakshmi Devi. Lakshmi porque é a própria deusa da fortuna, né? E ela prontamente sentiu também atração por Krishna. E quando Chaitanya falou, né, adore-me porque eu sou a pessoa suprema, ela não questionou. E ali ela ofereceu flores, ofereceu sândalo, né, ofereceu orações, né? E aí Chaitanya ficou muito satisfeito com ela. E aqui Krishnadas Kaviraj está falando da mesma situação com as golpes, como Krishna aceitou as golpes. Porque elas se dedicaram completamente. Elas não queriam mais nada. A gente tem que entender isso.
A gente tem que entender isso. Krishna, para elas, era tudo. Prabhupada fala que a alma não pode ficar sem desejo. Que, muito embora o Bhagavatam descreva os devotos como nishkama, sem desejo. Mas quando Prabhupada fala sem desejos materiais. Porque existem os desejos espirituais. Então, Krishna não se atrai por serviço mesclado, serviço misturado. Krishna só é atraído pelo amor puro. Isso é a única coisa que conquista Krishna. Krishna é muito esperto, né? Krishna não fica satisfeito com bijuteria, com qualquer coisa. Entende? Sentimentos. Não, ele tem esse direito como sendo a pessoa suprema. Mesmo a gente, nesse mundo material, não quer que quem nos ame pela metade. Quer Bhaktidevi. Quer ser integralmente, né? Não pode nem olhar para o lado, né, Bhaktidevi? Quem tem ciúme é assim, não pode nem deixa o outro nem olhar para o lado, né? Tem que só olhar para o pátria, que é o tempo todo, né, pátria? Nem desviar o rosto para... É assim. Então, Krishna, ele só é atraído verdadeiramente pelo amor puro. E aí como é que fica a gente? Será que Krishna também não está atraído pelo nosso serviço? Claro que está. Mas não ao ponto de conquistá-lo definitivamente. Para conquistá-lo, para conquistar a Bhakti dele tem que ter amor puro, não Bhakti. Não é qualquer coisa. Então, Krishna também. Amor puro. Porque essa atitude tem um sabor. Krishna está acostumado a desfrutar do amor puro. E quem vive o amor puro não quer outra coisa mais. Quem experimentou a samosa do Pátraka não quer mais nenhuma samosa de ninguém. Não é assim, não? Porque não tem mais aquele sabor. Não tem aquela crocância. Não é? O sabor, o tempero. Quem experimentou a samosa do Pátraka pode até comer outra, mas assim, não é aquela coisa. Então, quem já experimentou, quem experimenta o amor puro e o sabor da reciprocidade do amor puro, não quer outra coisa, não vai se contentar com qualquer outra coisa. Porém, Krishna vê o nosso desejo. E aí ele vai ajudar a gente a chegar lá. Krishna não vai simplesmente desprezar, não. Qualquer fagulha, né, de desejo espiritual, Krishna vê com muita apreciação, com muita felicidade. E assim como acender um fogo, uma fogueira, né? A gente pega um fósforozinho, um isqueirozinho, e fica ali, fica abanando daqui a pouco. Krishna faz exatamente assim. Quando Krishna vê a fagulha da devoção no nosso coração, Krishna vai, então, preparando a nossa vida para que um dia, né, sejamos aceitos plenamente no mundo espiritual. Mas a gente não pode forçar Krishna a nos querer e nos aceitar sob qualquer, assim, aceitar a nossa condição de almas impuras. A gente não pode sujeitar a Krishna a isso.
Isso é uma relação honesta. Qualquer relação honesta, a gente precisa, né, considerar também o outro. E Krishna é assim. Então, assim, tem pessoas que impõem suas condições nas suas relações. Não acontece isso? Só fico com você se for nessa condição. Né? Respeito, ser mais. Tem que parar de fumar, tem que parar de beber, tem que parar disso, parar daquilo outro, né? Tem que ficar em casa, cuidando das coisas de casa, sei lá. Tem que saber cozinhar muito bem. Cada um fala as suas coisas, né? E Krishna também. Então a gente queria obrigar a Krishna a nos aceitar do jeito que a gente é. Não é assim. Krishna já nos aceitou, obviamente, né? Mas agora ele está nos preparando. Então, e se a gente de fato quer Krishna, a gente vai fazer como as gopis fizeram. Vai entrar, vai passar um mês fazendo austeridade, todo dia entrando no rio Yamuna, aqui no açude, né? O pessoal entra um dia e fica reclamando. Como é que é isso, Pátrica? Está lá o açude abandonado. Não, elas ficaram um mês fazendo um voto, comendo só quitre, sem sal, sem sabor nenhum. E entravam na água fria, até aqui a cintura. Ficavam cantando os mantras, orando para Katyayani, para que Krishna aceitasse elas. E a gente faz qualquer besteira e já acha que Krishna tem a obrigação de aceitar a gente. Faz um diazinho, 2 diazinhos, não é? Doido para fazer outras coisas nesse mundo material. Não é desse jeito. Não é assim. Então Krishna, dentro do coração delas, percebeu claramente qual era o desejo delas. Não tinha confusão mental. Não tinha muitos tipos de desejos. Não, só tinha um desejo. Elas eram movidas apenas por um desejo. O desejo de tê-lo. De servi-lo. De estar com ele. Não tinha outra coisa. Era só isso. E quando Krishna viu isso, esse desejo, então, porque em Bhakti é assim, né? O yogi, ele fica lá fazendo austeridade para pensar em uma coisa só, né? Se concentrar, samadhi, uma coisa só. Krishna vê nosso desejo. Um desejo só. Desejo. Assim como, né, o yogi, ele fica em samadhi, quer dizer, fixo. O devoto também fica fixo. Né? É o desejo de servir, de amar Krishna. Não é nem assim, outro dia, estávamos lendo o Bhagavatam, e agora em São Paulo, numa aula, e tinha um verso muito, muito bonito. Kapila falando para Devahuti. Ele falando que a alma autorrealizada, assim, em virtude de seu conhecimento, ele, eu não me lembro agora exatamente o verso, mas Prabhupada fala do significado sobre os Atmaramas, aquelas almas que estão satisfeitas, né, consigo mesmo. E Prabhupada explica que essas almas, elas só têm um desejo. Então aí Prabhupada fala de dois tipos de devoto: o devoto misto e o devoto puro. Então o devoto misto significa que ele tem outros desejos. Mas o devoto puro só tem um desejo, que é o desejo de amar Krishna.
E aí Prabhupada, quando começa a falar dos devotos mistos, ele fala assim, o devoto misto é aquele que, por exemplo, quer sair desse mundo material. Estão assustados com isso? Porque a gente nem desejar isso, a gente deveria desejar. O devoto puro não deseja isso. Nadhanam, nadjanam, nasundarim, kavitam, vajagadisha kamaye, mama, janmani, ishvari, bhavatat bhakti, ahaitu kitoi. Então, o que Chaitanya Mahaprabhu fala? Não quero nenhum desejo, não tenho nenhum desejo. Nadhanam, nadjanam, nasundarim, kavitam, nada. Nem me libertar desse mundo material. Janmani. A única coisa que eu quero é Bhavatat Bhakti. Só isso. Porque desejar sair desse mundo material é um desejo material. O desejo da alma unicamente é ver a felicidade de Krishna. É amar Krishna. Nenhuma outra coisa mais. Então a gente está aqui nesse mundo sofrendo. Por favor, Krishna, me tire desse mundo. Isso é um desejo material. É bom, é um desejo bom, porém não é devoção pura. Então, ser um devoto puro é raro. Por isso que Rupa Goswami, logo no início do Bhakti Rasamrita Sindhu, ele fala que Bhakti pura é rara. Porque a gente precisa, para não ter nenhum outro desejo, a gente tem que estar desfrutando, no bom sentido, a gente tem que estar muito atraído por Krishna. Se nós não estamos completamente atraídos por Krishna, se o nosso coração, a nossa mente não foi conquistada definitivamente por Krishna, a gente vai desejar outras coisas. Só desenvolvemos esse desejo único se estivermos completamente apaixonados por Krishna. Senão, vai se apaixonar por qualquer outra coisa desse mundo material. Então, por isso que a prática de Bhakti é essa prática de cultivar amor. Cultivar amor. Servir. Então a gente vai servindo e Krishna vai reciprocando. Então, e a gente só vai se apaixonar por Krishna se Krishna se revelar para a gente. Então esse amor, ele vai acontecendo proporcionalmente ao nosso interesse, à nossa rendição, à nossa devoção. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? É assim. Então por isso que é raro. Devoto misto tem muito, mas devoto puro, muito pouco. Porque requer muita coragem, requer muita determinação, requer muita dedicação, requer muito esforço. Coragem para decidir que é só isso que eu quero e essa é a única felicidade que eu desejo. Difícil. Você concorda, Patrick? Concordo. Nem desejar essa moça do Patrick a gente pode desejar. Já pensou? Então, isso é um crime, né? Brincando. Mas é assim. Então, por isso que a Prabhupada às vezes dizia que Bhakti, esse processo, ele é muito difícil. Ele é simples, é muito fácil de praticar, considerando as outras práticas. Imagine se ele tivesse que fazer aqui asanas, aquelas posturas, não é? Ia ser difícil, não, Pátrica não, Pátrica já lutou karatê, tem um bocado de coisa, acho que devia ter dificuldade. Mas eu tenho muita dificuldade. A pessoa, a gente velhinho assim,
ficar de cabeça para baixo, não sei o que, olha. Hein, Thomas? Você que gosta só de ler assim, ia ter um pouco de dificuldade. Muitos exercícios, postura, fazer jejum, viver sozinho lá nas montanhas, sem ver ninguém, só comendo raiz. Mas aqui todo mundo come pizza, né? E assim, faz um monte de coisa, né? Então tem que ter cuidado. Então, o processo de Bhakti é isso, vem de manhã, né? E ouve Dayanidhi cantando o Mangalarati, né? Depois ouve o Bhagavata e tudo, depois vai tomar praçada. É assim, né? Aí faz um serviçozinho, né? De vez em quando, né? Tá? Então a gente não pode esquecer, isso é yoga, né? É um processo que tem suas austeridades. Isso não é curtição, né? Então tem uma cota de austeridade, cota de dedicação. Senão a gente fica muito frouxo, fica muito complacente com os sentidos. Tem que ter muito cuidado. Tá bem? Se vocês tiverem alguma pergunta, pois não. ¿Cómo se puede vincular, o sea, si se puede vincular los deseos materiales con Krishna? Como vincular desejos materiais com Krishna? Porque quando você fala de desejo, é diferente de a gente vincular. Tudo bem, desejo material significa que eu quero ficar nesse mundo. Em outras palavras. Então, porém, você pode desejar alguma coisa material, por exemplo, uma esposa, um esposo, filhos, um trabalho, né? Mas como você vai vincular isso a Krishna? Como você vai conseguir vincular esse desejo? Então, na cultura védica, a gente tem toda uma divisão de sacrifícios e de práticas em que gradualmente você vai avançando em sua consciência espiritual. Então, por isso que a gente, Prabhupada fala que não há nenhum, em tese, nenhum problema nos relacionamentos e assim por diante, né? Desde que a gente esteja praticando o processo adequadamente no que a gente esteja fazendo. Então, tudo bem, você deseja um trabalho. Tá? Então, tudo bem, você pode desejar um trabalho porque você precisa manter sua família. Mas como você vai realizar o seu trabalho? O que você vai fazer com os frutos do seu trabalho? A consciência com que você vai estar atuando no trabalho. Porque, assim, em tese não há nenhum problema. Mas o que a gente vê em geral é que quando as pessoas, né, obtêm o desejo material, ela se envolve na ilusão desse mundo material. Então a gente tem que entender que o nosso trabalho é um dharma, é um dever que deve ser oferecido ao Supremo. A gente não pode esquecer disso. Como a gente não pode esquecer, né, que a minha vida familiar, que meus filhos, né, isso é um dharma que eu estou realizando para o prazer do Supremo. Porque o que é que acontece? Quando a gente vive, quando a gente realiza uma ação sem consciência de Krishna, a gente está realizando essa ação em ilusão.
E se a gente realiza uma atividade em ilusão, a gente incrementa a ilusão. Então, por isso que a nossa prática deve, qualquer atividade precisa ser realizada em conhecimento. Então, não tem problema, Prabhupada trabalhava, ele se supõe como um devoto puro, ele trabalhava em consciência de Krishna. Ele tinha esposa, tinha filhos, e ele procurava viver em consciência de Krishna. Porque é isso, a ação tem efeitos. E se a ação é realizada em ignorância, o efeito é mais ignorância. Se eu atuo movido pela vaidade, a vaidade fica mais forte. Se eu sou movido pela luxúria, a luxúria fica mais forte. Se eu atuo em consciência de Krishna, a consciência de Krishna vai ficar mais forte. Entende? A gente precisa compreender a lógica, tá, por trás. Então, Arjuna foi convidado a matar o seu próprio mestre. Será que tem alguma coisa pior nesse mundo material? Matar alguém, matar os seus familiares, inclusive o seu mestre. Mas mesmo isso foi considerado uma atividade espiritual. Por quê? Porque ele atuou em consciência de Krishna. Então, se imagine, se matar o próprio mestre pode ser uma atividade espiritual, qualquer outra atividade pode ser espiritual, desde que você atue em consciência de Krishna. Então, por isso que no Bhagavad Gita Krishna fala, ofereça, Nishkama Karma, ofereça suas atividades para o Supremo, para o prazer do Supremo. Isso leva a Atma Gyana, compreensão do Atma, compreensão do eu. Porque você começa a renunciar aos desejos egoístas e depois você desenvolve Bhakti, amor por Krishna. Qual é a característica de Bhakti? Vishwanath Chakravarti explica. A diferença aqui de Bhakti é que antes de você fazer, você já está fazendo para o prazer de Krishna. Não é que você faz e depois vai oferecer. O que move você é o desejo de agradar a Krishna. Em Karma Yoga, o que move você são as suas tendências. E você depois oferece isso a Krishna, ao Supremo, para purificar. Mas em Bhakti, compreendem? O que move é o seu desejo, Krishna. Ficou claro para você? Então a gente tem que entender como funciona esse mundo. Cada ação tem um efeito. E se o efeito que eu quero é consciência de Krishna, a ação tem que ser movida por consciência de Krishna. Se a ação é movida por desejos materiais, os desejos materiais vão se fortalecer. Esse é o efeito. Você cria um samskara, você cria uma impressão, você cria uma memória, e essa memória vai acordar, vez por vez, despertando novos desejos. E aí a gente fica preso, é assim que a gente fica preso. Essa é a dinâmica do mundo material. E para sair do mundo material, a gente precisa atuar em consciência de Krishna, para que essa consciência, primeiro para que a atividade não produza um efeito material e que nos condicione. E segundo, para fortalecer a consciência espiritual. Simplesmente é a mecânica desse mundo. Não tem como fugir disso.
Tem alguma pergunta aqui na internet? Então, Jantarajas, a Chaitanya Charitamrita aqui, gente.